Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E damos continuidade à leitura do capítulo 9, chamado O Portal Interno. Como ilustração na Índia, há, por exemplo, o conceito de Ganesha, que milhões consideram e idolatram como um deus à parte, mas que em realidade constitui o nome, em sânscrito, com o qual é denominado esse poder interno, atributo divino que faz parte de nossa natureza intrínseca. E a própria concentração no nome Ganesha, ou sua repetição, acredita-se que leva o indivíduo a acessar esse poder interno, que permite desbravar, abrir caminho, romper qualquer obstáculo que possa surgir e adentrar o portal que dá acesso à realidade interna. Somos plenamente capazes de acessar em nós próprios esse portal, além do alfa e do ômega, do princípio e do fim, a própria eternidade, tempo zero, e penetrar no universo de infinitas possibilidades. Assim, uma prática recomendada consiste na constante repetição do nome de Deus, ou de seus atributos, qualquer que seja a sua denominação, conforme cada caminho, cada religião, cada crença. A nossa mente é bombardeada constantemente durante as 24 horas do dia por vibrações das mais variadas, ondas eletromagnéticas, propagandas e efeitos subliminares, pensamentos de toda espécie. Assim, pronunciar os nomes de Deus ou apenas pensar nos nomes ajudam e muito a purificar nossa mente, saturada de clichês dos mais diversos durante milênios e milênios. Essa ideia inclui também o entoar canções devocionais e mantras, com temas voltados para os diversos nomes atribuídos a Deus ou a seus mensageiros, bem como para seus atributos ou virtudes. Uma prática bem comum e muito eficaz consiste no entoar o mantra Om, que pode ser realizado por 21 vezes ou 108, etc. Sabemos das próprias escrituras ocidentais que no início só havia o Verbo e que a partir do Verbo todo o universo passou a se manifestar. Por exemplo, segundo a Bíblia de Jerusalém, em João 1, versículos 1 a 5, nós temos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. E no Antigo Testamento, em Salmos 33, versículos 1 a 6, segundo a Bíblia hebraica, temos ainda sobre a criação de tudo que existe pelo poder da palavra. Justos, exultai no Eterno. Aqueles de coração puro, cabe erguer cânticos de louvor. Rendei graças com o saltério e com a harpa. Entoai uma nova canção com doçura, júbilo e exaltação, pois perfeita é a palavra do Eterno, e fidelidade marca tudo o que faz. Ele ama a retidão e a justiça. Repleta está a terra da benignidade do Eterno. Por sua palavra foram criados os céus, e pelo sopro de sua boca, tudo que nela existe. E o próprio Jesus nos fala sobre a palavra divina em Mateus 4, versículos 3 a 4. E chegando a ele, o tentador lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Assim, o que nutre em realidade não é propriamente o que denominamos alimento, mas a vibração cósmica, o verbo, a energia sutil e invisível que impregna em essência todos os denominados alimentos, ou seja, o prana, o alento vital, a substância de vida, plena do amor divino, e que pode ser ativada, por exemplo, pelo cantar de mantras, pela vontade divina em nós. E como nos diz Chico Xavier, o amor é o alimento das almas. E ainda Jesus, fiel intérprete da palavra divina em Marcos 13:15. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Abrindo parênteses para uma abordagem deveras interessante, vamos ver em Mateus 15 alguns ensinamentos de Jesus que merecem, como os demais, nossa atenciosa reflexão. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, e disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que não lavam as mãos quando comem. Mateus 15, 1, 3. Nos versículos seguintes, de 4 a 9, Jesus responde aos questionadores, criticando-os por violarem a tradição em vários outros aspectos, chamando-os então de hipócritas. E no versículo 10, ele começa a responder ao questionamento feito em 1 a 3. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso sim o torna impuro. Mateus 15, 10, 11. E a partir do versículo 17 ele complementa: não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isto que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mateus 15, 17 e 20. Tomamos essas palavras de Jesus para reflexão por um motivo assaz interessante. Tem-se ouvido muitas vezes referência a tais palavras de forma assim reduzida. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Como argumento para muitos que ainda estão apegados à alimentação carnívora, quando então pegam essa frase de Jesus como base para suas justificativas, considerando, no entanto, que tais palavras foram proferidas num contexto muito particular, ou seja, sobre o comer sem lavar as mãos por parte dos discípulos de Jesus. E mesmo porque, se tais palavras podem ser usadas com respeito à possibilidade de ingestão de carnes de cadáveres animais, elas também poderão ser utilizadas, obviamente, para se defender a ingestão de quaisquer tipos de venenos, drogas, entorpecentes, fumo, álcool, etc., considerando de um modo geral tudo que entra ou que pode entrar pela boca. E nessa passagem podemos também observar outro aspecto, e que confirma que não é propriamente o que denominamos alimento em si que nutre, pois tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa. Ou seja, toda a nossa alimentação tradicional, seja sólida ou líquida, vai pelo menos a parte não sutil para o ventre e daí é eliminada. Então, o que nos alimenta realmente, essência de todos os alimentos, é algo bem mais sutil, praticamente imperceptível ainda, o prana,
fluido universal que pode ser absorvido pela prática de exercícios de pranayama, que são disciplinas especiais de regulação da respiração ou de absorção do prana. E há, na Índia, yogis que se abstêm de qualquer tipo de alimento sólido ou líquido, mas que são versados nessas técnicas especiais para a absorção de prana diretamente da atmosfera. Existem alguns em momentos especiais que não necessitam nem da respiração para tal, absorvendo o prana através de outros processos mais sutis, pela própria meditação, ativando certos sensores ou receptores de energia em corpos mais sutis. Não há aqui nenhuma intenção de crítica às pessoas que ainda usam esse tipo de alimentação carnívora, mas apenas ressaltando que essas palavras de Jesus nada têm a ver com essa questão. E numa observação deveras interessante, a humanidade pode ser dividida em duas partes com relação à alimentação: a vegetariana e a que se tornará um dia vegetariana.